Nesse encontro eu quero fazer uma pequena reflexão com todos vocês, mais uma na verdade, a respeito desse processo de pandemia que nós vivemos. Uma reflexão completamente dirigida aos meus irmãos da Umbanda. Uma reflexão que eu não proponho uma resposta, eu proponho um convite mesmo a todos nós podermos pensar, podermos levar essas reflexões para dentro de nossos terreiros, né? A pandemia, a Covid-19, nos colocou em uma situação de muito cheque. De repente, os pastores que realizam seus milagres foram colocados na parede. De repente, a obediência à estrutura religiosa católica com as suas igrejas suntuosas tiveram de ser convidadas a serem revistas. De repente, os pais de santo, sacerdotes, dirigentes, que têm uma receita e uma oferenda para absolutamente tudo na vida, foram colocados na parede. Será que você tem mesmo? Será que você tem esse poder capaz de livrar o seu irmão de fé, o seu filho de santo, de um vírus aparentemente com baixa taxa de letalidade, mas com uma taxa de letalidade existente e que não está escolhendo, pelo menos em solo brasileiro, não está escolhendo um biotipo mais padrão? Se mundo afora a gente sabe, mesmo aqui no Brasil, a gente sabe que o grande risco das pessoas é aquela faixa idosa, cometidos por doenças crônicas, mas sabemos que também está levando um monte de pessoas, né, de biotipos aparentemente saudáveis, crianças, jovens, adultos. Nós, da seara religiosa, fomos convidados, pelo menos eu me sinto nessa obrigação, de me sentir convidado a refletir incondicionalmente a respeito das necessidades da religião, a respeito das demandas. Demanda não é só magia, né? Demanda é essa necessidade de trabalho e de como que a gente, como religioso, né? Como que a gente, como religioso, consegue entender e interpretar isso à luz da nossa religião, colocar as poucas palavras que os nossos guias trazem referente a esse processo. Uma das que mais me marcam é quando o caboclo que nos assiste diz que é um tempo lindo a pandemia e que é um tempo de oportunidades e não de restrições. Quase que buga a mente, né? Dá vontade de xingar o caboclo no primeiro momento. A vida financeira, a vida de ponta cabeça, a saúde, as relações sociais, enfim, tudo isso muda tanto. E o caboclo fala que é um tempo lindo de oportunidades. Demora, na nossa humanidade demora a gente entender isso. Se tratando de nós umbandistas, né, eu já discuti isso em outros momentos, mas a questão da necessidade do terreiro, da incorporação quase que como uma doença, porque se não for incorporar vai passar mal, vai morrer, vai ficar... Enfim. São várias amplitudes desta reflexão que a pandemia nos leva a crer, principalmente, vou falar mais uma vez, dirigido a nós umbandistas aqui. Né? E se o que eu disser não ressoa com você como adepto, simpatizante, estudante, pai de santo ou médium, o problema é seu também. É só a nossa opinião. A gente respeita a sua. Mas que a gente deve repensar o que eu fazia. Como eu fazia essa Umbanda há pouco tempo atrás, e que eu vou ser convidado, que eu estou sendo convidado, a poder reformular, retificar, melhorar, reestruturar o meu processo, minha experiência religiosa para esse novo tempo.
E não se trata, endosso e vou fortalecer essa questão, e não se trata apenas de adaptações físicas, sanitárias. Não, muito além disso. Vou dar alguns exemplos. O seu terreiro foi, é ou está preocupado em propiciar a autonomia para as pessoas? Autonomia filosófica, autonomia energética, autonomia na saúde integral, autonomia no seu exercício de espiritualidade. Veja, não estou falando da religião, o seu terreiro exerce esses papéis secundários, né, que se complementam como experiência religiosa. Muitos terreiros fizeram de tudo para poder manter uma estrutura de poder, manter uma estrutura de dependência, manter uma estrutura de quase que uma retórica que compreende uma necessidade de estar ali e fazer aquilo daquele jeito. Manteram ou não? Mantiveram, né? E agora estão sendo convidados a poder reobservar essas questões. E a Umbanda que você pode pegar em qualquer literatura, ela está preocupada com isso, né? Retira-se, isso é uma impressão que nós temos, retira-se essa, da Umbanda de modo geral, essa coisa de que a oferenda resolve tudo. De que você vai na porta do cemitério, que você vai dentro do cemitério, que você vai dentro da tumba, que você vai na porta da igreja, que você vai em qualquer lugar, que você vai na encruzilhada, que você vai depositar a sua oferenda para salvar o seu irmão com o Covid. E se antes, mesmo os pais de santo mais safos, mais sábios, mais feiticeiros, tinham a certeza de que traziam o amor de volta em 3 dias, né, aqueles típicos caras, agora fica a reflexão. Você tem a fórmula do Covid? E que pena, né? A internet está cheia de gente que acha que tem. De pastor que vende grão de feijão, de padre que insiste em lotar as suas igrejas, de pais de santo que receberam a ordem do guia de que ninguém fica doente, que a gira fechada e aberta vai continuar normalmente, porque a casa está blindada contra o vírus. Tá cheio, pode pesquisar assim, ó, gira de Umbanda e coloca a data de hoje no YouTube, você vai ver um monte de gente fazendo gira, gravando e sem a mínima preocupação com a segurança sanitária. É doido isso. Os absurdos digitais que eu já abordei em outras situações, né, de um pai de santo que peita no YouTube, ó, eu admiro. Ele dizer para todos os seus espectadores vestir o branco e incorporar em casa que ele segura a gira. Tá certo? Live com Exu, falando da vida dos outros. Tá certo? Cada um vai fazer aquilo que esse novo momento permite naquele processo que atende às suas missões, né? Quem somos nós para julgar? Mas nos causa uma certa estranheza. E se parte do filtro que a gente tanto divulga na Umbanda é a ideia do bom senso, onde está esse cara? Bom senso, não é isso? O bom senso, o fundamento científico, o bom senso ainda pode ser meio relativo, o fundamento científico nem tanto, né? E a intersecção entre os fundamentos científicos e os fundamentos cosmogônicos, teogônicos, teológicos, que ainda a ciência não explica 100%, mas que você consegue encontrar relações
entre esses processos todos, para poder justificar que você age de maneiras diferentes nesse período e que a sua missão se cumpre. Ainda ontem eu questionava nossos filhos de santo numa aula. Como é que a gente entende o que era impossível antes da pandemia, que se torna possível e efetivo? Olha só que pergunta interessante. Né? Portanto, eu quero deixar essa reflexão para os umbandistas. Você está fundamentado em relação ao que você faz para poder, pelo menos, sanar as demandas e necessidades da sua comunidade de axé? Como diz o Exu há pouco tempo atrás, suicídio e depressão é a nova gripe dentro dos terreiros. Você que é da nossa comunidade de santo, médium da nossa casa, que ouviu o Exu falar isso numa reunião fechada. As nossas reuniões fechadas, importantes, as nossas reuniões fechadas ocorrem também no método online. Tem um espacinho de rezo ali no fundo que eu utilizo para a gente se reunir. Adaptações. Né? E aí ele dá aquele soco no estômago quando ele diz: e não ache que isso vai estar aí na sociedade, no mundo afora como já está. Isso vai estar nas pessoas que você se relaciona, nas pessoas que você mora junto, nas pessoas que não creem no que você crê. Como é que você vai lidar com isso? Já imaginou, né? A gente tem aquela ideia cultural da Umbanda, né? Dos trabalhos e as oferendas que abrem caminhos. Todo mundo já ouviu falar isso. Meu, você já pensou com esse perrengue financeiro, nesse colapso econômico que a gente já inicia não, acho que a gente já está meio que vivendo, o tanto de gente que vai entrar no terreiro pedindo a salvação do dinheiro? Haja trabalho, firmeza, oferenda para Exu, para Ogum, né? Haja trabalho. E aí? Qual é o nível consciencial, religioso, que você vai se pautar para fazer essas pessoas compreenderem os seus momentos? E de que não vai ser 70 vezes 7 oferendas no meio de uma estrada para algum, ou numa estrada de ferro para algum, que irão abrir os caminhos, e sim toda uma mudança de consciência. Toda uma mudança na compreensão sobre as suas atividades econômicas, toda uma mudança na compreensão das suas relações comerciais. Eu fico pensando nisso, porque o nosso terreiro, muito embora a gente busque fundamentação, a gente lida com o ser humano. O ser humano chega com todas as demandas e necessidades e pedidos. Que é uma outra coisa que vai assim, ó, quando eu penso nisso, quando eu abrir a casa, já me dá giriza, como minha mãe diz aqui. Você já pensou no tanto de casamento que vai chegar balançado dentro dos terreiros? Aqueles casamentos que a quarentena, em vez de unir, está separando? E que por vezes, né, o homem ou a mulher, ou os dois, não querem a separação e vão tentar buscar orientações dentro das suas casas? Quer uma outra questão que será latente, importante dentro dos terreiros e que você vai ter que avaliar se são só suas oferendas que resolvem ou se vai ser todo um outro preparo? Se a ansiedade já é o mal do século, imagina como essas pessoas vão chegar nos seus terreiros com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade generalizada e todos os transtornos relativos aos processos de ansiedade, sejam eles que já reverberam no campo do físico ou aqueles que ainda estão em âmbito mental. O quanto que isso vai crescer. E o seu terreiro vai continuar fazendo 1000 oferendas para poder salvar essas pessoas?
Eu tenho dó da natureza, se todo terreiro achar que só oferenda resolve um problema. Você vai no meio de uma mata aí na região, você tem que pedir licença para os alguidares. Bom dia, gente! Tem que pedir licença para os alguidares, tem que pedir licença para as velas, tem que pedir licença para as imagens. Entende? Você consegue compreender o nível em que a gente está falando de Umbanda? Eu estou falando de Umbanda, mas eu tenho plena certeza que toda a religião vai passar, deveria passar por essa reanálise desses processos. De como você monta uma estrutura no seu sistema religioso que compreenda educação, religiosidade, espiritualidade, ambiência propícia para que as pessoas consigam ter contato com frequências diferentes daquelas vividas no seu cotidiano, para a partir daquilo conseguir enxergar-se a si mesmo a fim de poder transformar a sua realidade. No caso, ontem ainda, dando a aula que eu dei para os nossos filhos de santo, falando sobre magia. De onde a magia começa, quais mecanismos, onde ela vai, o que é. Né? Tudo isso precisa de bases fundamentais para poder criar uma árvore de sustentação de todas as pessoas que vão chegar por esse ar poluído dessa atmosfera terrestre, a fim de que tomar contato com nós, umbandistas, que somos folhas dessa árvore, que a gente possa receber o ruim e transformar no que é bom. Óbvio, partindo de nós mesmos. Tá? Então eu quero deixar essa nova reflexão a respeito desses processos de pandemia, para que você, inclusive, questione essas realidades com o seu pai de santo, questione essas realidades com a sua comunidade de santo. Quando eu falo comunidade, né, você questionar os seus irmãos de fé, se você tem páginas ou acesso aos seus consulentes, questionar os seus consulentes também. De como vocês vão poder ser mecanismos ativos no combate, não ao Covid, porque a Covid deixou todo mundo impotente, mas aos reflexos dela que já existiam antes da doença e que vão se tornar ainda mais fortes após a liberação, né? Após essa tempestade passar. Então reflitam muito a respeito disso. Fica aqui. Essa é uma preleção sem resposta. Eu tenho aí as minhas ideias, eu estou trabalhando diariamente, estou sacrificando inclusive alguns horários para poder me dedicar a esses estudos, nada conclusivos, mas certamente eu vou movimentar minha comunidade para poder se preparar nesse sentido, para esse novo momento, porque eu acredito que vai demandar pessoas preparadas e acredito mais ainda também nas palavras das entidades que nos assistem, que estão pedindo isso para nós, né? Desde o mundo íntimo até o mundo externo. É isso aí, por hoje é isso aí.